Olá, eu sou a Bárbara Mançanares e, como boa mineira e cria do interior, eu carrego aquela dorzinha chamada saudade, e para lidar com isso eu fui estudar memória e fazer poesia. Eu sou graduada em História, meu mestrado é em Museologia e Patrimônio, também sou bordadeira e poeta. Desde criança eu coleciono pequenas coisas. Eu passei pela fase de colecionar pontas de lápis de cor, chaveiros, cartas, que eu trocava com os amigos. E eu penso que as coleções pessoais, são uma forma da gente fotografar aquele momento daquela memória, como se a gente pudesse voltar no tempo a partir daquele objeto e reviver todos aqueles sentimentos. O meu item de coleção favorito é essa cadeirinha, que pertencia à minha bisavó, e sempre que eu ia na casa dela eu ficava olhando na cristaleira e era um objeto de desejo, digamos assim. E com o falecimento dela, um tempo depois, a minha avó me presenteou com a cadeirinha. Eu penso o futuro dos museus dentro de um olhar muito mais criativo e inventivo, Um olhar infantil sobre as coisas no sentido da curiosidade, Fazer o espaço do museu e as suas construções muito mais como um laboratório, ateliê de artista, quintal de criança, onde você vai vasculhando o cotidiano e dando novas formas às formas antigas, do que um lugar dado, um lugar fechado. Eu vejo o futuro dos museus dentro dessa ótica e voltado muito mais para saberes ancestrais, sobre a valorização, das narrativas das comunidades sobre elas mesmas, um olhar decolonial sobre as coisas, do que voltado essencialmente para as tecnologias digitais e virtuais, Acho que agora a gente espera um deslocamento desse conhecimento. Esta é minha cápsula do tempo. É aqui que eu guardo lembranças muito especiais de momentos que eu já vivi. Eu tenho desde sempre o hábito de guardar ticket de trem, de metrô, de ônibus, ingressos para parque, para museus, catedrais, castelos, palácios, e volto das minhas viagens, dos meus passeios, e coleciono tudo nessa caixa. E sempre que eu quero recordar, eu abro essa caixa e é uma magia. Eu vou dividir aqui um pouco com vocês alguns desses momentos. É uma delícia recordar a primeira viagem que eu fiz num trem europeu com toda a minha família, as crianças ainda muito pequenas, numa viagem na Espanha em 1997. E foi emocionante conhecer a Torre Eiffel usando esse ticket. Fascinante conhecer esse castelo St. Andrews na Escócia. Essa visita no Museu Van Gogh na Holanda, maravilhoso. Olha que charme o serviço despertador desse hotel que eu estive em Portugal. Tive o privilégio de ser recebida numa audiência pública pelo Papa João Paulo II, numa emoção muito grande no Vaticano. É emocionante esse passeio de balão na Capadócia, que me traz lembranças muito boas. Olha que maravilha as pirâmides do Egito. Essa semaninha na Disney foi sensacional. O Museu MoMA em Nova York é inesquecível. Esse museu News In, Museu da Notícia em Washington, também sensacional. E a visita aos estúdios Warner e conhecer a magia do cinema foi inesquecível. Muitas lembranças que eu guardo aqui com todo carinho, e sempre que eu quero eu revivo esses momentos. Eu penso que algumas coisas vão mudar nos museus a partir dessa pandemia da Covid-19.
Eu penso que uma amostra virtual no hall de entrada do museu seria uma solução, porque aqueles que estão querendo só ter uma notícia, mas não têm exatamente um interesse maior em conhecer o museu, vão se satisfazer em passar por essa amostra visual ali na porta de entrada do museu. E eu espero, né, que os museus continuem cada vez melhores, cada vez mais ricos, mas atendendo especificamente ao público interessado. Sou Mário Kleber Lana Júnior, professor de História da PUC Minas. Minha relação com a memória e coleções pessoais é quase óbvia, afinal, sou professor de História. Mas tem uma experiência em especial que eu quero mencionar, a história oral. Uma metodologia interdisciplinar muito usada entre os historiadores, muito atual e pós-moderna. Isso, a história oral é a principal ponte que me liga à memória e as coleções pessoais, principalmente quando essa história oral é também história de vida. Sobre um objeto de memória preferido, eu diria que não é propriamente um objeto, porque ele precisa ser vivo, né? Então, mesmo que seja errado, né, eu digo que é o ser humano o meu objeto de memória preferido. Sobre o futuro, o museu que eu espero para o futuro, eu espero que seja um museu aberto, um ambiente aberto, acolhedor e transformador. Transformador do conteúdo exposto e transformador também do público visitante, que deve entrar e sair desse museu ao mesmo tempo acolhido e incomodado. Por isso, uma nova pessoa.